TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta terça-feira, 26 de maio, está no ar. Vamos começar esta edição falando de um assunto muito aguardado pelos pais e responsáveis de alunos que estudam na rede de ensino municipal em Petrópolis, que teve liberada a segunda recarga de R$ 70 do programa Merenda Certa. A segunda recarga dos cartões que foram distribuídos pela Prefeitura através do programa Merenda Certa foi liberada. Os cartões, cerca de 40 mil que foram distribuídos para os alunos da rede municipal, terão novamente R$ 70 disponíveis para a compra de alimentos. O objetivo é o de garantir o reforço na alimentação das crianças e jovens neste período em que as aulas estão suspensas devido a ações de prevenção ao novo coronavírus. Tanto os alunos dos centros de educação infantil quanto os das escolas receberam o cartão Um por Aluno. O investimento é de aproximadamente R$ 2.800.000 por mês, provenientes de recursos próprios do Poder Público Municipal. Os pais que perderam a senha ou o cartão devem procurar a direção da unidade escolar onde o filho está matriculado. Os gestores entrarão em contato com a Secretaria de Educação, que tomará as medidas cabíveis para a resolução do caso. Vale lembrar que a Prefeitura entregou ainda um reforço alimentar por intermédio de alimentos não perecíveis para alunos dos centros de educação infantil. Mais de 5 mil conjuntos foram entregues a famílias dos alunos que têm entre 1 e 5 anos. Essas famílias também receberam o cartão Merenda Certa. Os bebês matriculados no berçário receberam a fórmula infantil. E por falar em merenda, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro garante na Justiça alimentação para alunos do Estado e do município do Rio de Janeiro enquanto durar a pandemia. O não cumprimento da decisão, tanto pelo Estado quanto pelo município do Rio de Janeiro, implica em multa diária de até R$ 10.000. A Defensoria Pública obteve na Justiça decisão que obriga o Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio a fornecerem em no máximo 10 dias alimentação para todos os alunos da rede pública, seja por meio da distribuição de gêneros alimentícios, seja por meio de transferência de renda. Os estudantes devem receber o equivalente ao número de refeições oferecidas pela unidade de ensino antes da pandemia, quando havia aulas presenciais, de modo a assegurar o suprimento das necessidades nutricionais diárias para o desenvolvimento sadio das crianças e adolescentes. Ainda de acordo com a decisão da Justiça, caberá às secretarias de educação estadual e municipal informar com clareza aos pais e responsáveis como será feita a distribuição de alimentos ou a entrega do valor para a compra dos gêneros, inclusive divulgando dias, horários e locais para retirada, sempre respeitando as medidas sanitárias impostas pela pandemia. Com a acertada decisão de suspensão das aulas em virtude do necessário isolamento social para combate ao novo coronavírus, muitos alunos deixaram de se alimentar nos colégios. A solução proposta pelo Estado e município de fornecer alimentação apenas aos inscritos nos programas sociais não protegia adequadamente os alunos. Muitos deles, necessitados, ficavam de fora por não estarem inscritos em cadastros sociais, explicou o coordenador de Infância e Juventude da Defensoria Pública, Rodrigo Azambuja. Na eventualidade de não haver transporte público disponível no local ou outra dificuldade que impeça o deslocamento dos pais e responsáveis, as secretarias devem providenciar para que os alimentos cheguem à residência dos alunos ou a algum núcleo próximo. O não cumprimento da decisão implica multa diária de R$ 10.000. Foi publicada nesta segunda-feira pela Câmara Municipal de Petrópolis a Portaria Administrativa 014 de 2020, que estende até o próximo dia 31 as medidas de combate à Covid-19.
Neste período, a casa continua fechada para visitação turística, audiências públicas, sessões solenes e debates presenciais. As reuniões ordinárias estão sendo realizadas de terça a quinta-feira por videoconferência. Quem quiser acompanhar as sessões ordinárias, elas são transmitidas via web pelo site cmp.rj.gov.br, pelo Facebook da Câmara Municipal de Petrópolis, a partir das 2 horas da tarde. A transmissão também é feita pelo canal 98 da Tech Cable. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de agitação, mas não é aglomeração, é só agitação. Dia do Desafio será realizado em ambiente digital amanhã. A Prefeitura de Petrópolis oferece aulão de ginástica pela internet no dia da campanha mundial de incentivo ao esporte. Celebrada há 25 anos, na última quarta-feira de maio, o Dia do Desafio será realizado em um ambiente virtual em 2020. Por causa do isolamento social, durante a pandemia do coronavírus, o governo municipal irá oferecer um aulão de ginástica amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã. O objetivo é estimular a prática de atividade física em casa durante este momento de crise. A aula vai durar aproximadamente 15 minutos e será transmitida ao vivo na página oficial da Prefeitura de Petrópolis, no Facebook. A ideia é estimular que os petropolitanos realizem as atividades dentro de casa. Quem for da cidade e quiser participar do Dia do Desafio, poderá usar a hashtag Dia do Desafio em Petrópolis. Abre aspas, embora este ano as atividades sejam todas dentro de casa em um cenário difícil para a população, é importante que as pessoas participem. Esporte é sinônimo de saúde e bem-estar. Nosso objetivo é estimular a prática esportiva apesar da pandemia, fecha aspas, explicou o superintendente de Esportes e Lazer, Leandro Cronenberg. E mais uma notícia boa. Petrópolis já tem nova casa em funcionamento para acolher idosos e pessoas em situação de rua no período de quarentena. A Secretaria de Assistência Social firmou uma nova parceria com a Mitra para uma casa que vai acolher idosos em vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua que precisem ficar em quarentena neste período de pandemia do novo coronavírus. O espaço, que não terá o endereço divulgado para preservar os usuários, conta com capacidade para atender 65 pessoas simultaneamente. Além da equipe técnica que acompanha os moradores 24 horas por dia, a casa foi equipada e segue todas as recomendações do Ministério da Saúde. O investimento está sendo feito com verba destinada pelo Ministério da Cidadania. O imóvel, que já está em funcionamento e, atualmente, acolhe 3 pessoas, conta com 3 alas distintas. Uma para idosos, referenciados pelos CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, outra para a população em situação de rua, que necessitem de isolamento por conta da fragilidade da saúde, e uma classificada como de emergência para pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Abre aspas. As pessoas que estão ou virão para cá são pessoas que não têm para onde ir neste período tão difícil que estamos passando. A casa vai proporcionar um pouco de conforto para eles e com toda a assistência necessária, explicou o prefeito Bernardo Rossi. Abre aspas, só temos a agradecer por essa parceria em um momento de muita necessidade. Temos que nos unir para a gente vencer esse vírus. Vamos vencer esse vírus o quanto antes, mas enquanto isso vamos ajudar a quem mais necessita, fecha aspas, disse o bispo diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. A casa vai receber pessoas através do Centro POP, Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, e idosos indicados pelo CRAS, que se enquadrem no perfil estipulado pela Secretaria de Assistência Social. Abre aspas, toda essa população já vem sendo acompanhada pelas nossas equipes desde o início da pandemia. Agora aqui eles têm um local específico e também vão contar com enfermeiros, cuidadores e toda uma equipe especializada, disse a secretária de Assistência Social, Denise Quintela. O local terá alimentação para os usuários, sala de enfermagem e também acompanhamento da Secretaria de Saúde. E hoje o programa começou bom, né? Tem mais uma notícia boa. A estrada União Indústria vai receber obras de drenagem e pavimentação em quase 25 quilômetros, seguindo da Avenida Barão do Rio Branco, ali no comecinho, perto da 13 de maio, já no centro, até o distrito de Pedro do Rio. A reforma da estrada União Indústria deve começar em 15 dias, de acordo com a empresa Santa Luzia Engenharia, que é a contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,
o DENIT. Então, é essa empresa que vai executar o trabalho. A empresa apresentou ao prefeito Bernardo Rossi, nesta segunda-feira, ou seja, ontem, um plano de ação para a execução dos trabalhos, depois de um levantamento completo de topografia e edificações existentes nos quase 25 quilômetros que vão passar por obra. O investimento do governo federal é de 40 milhões de reais. As primeiras intervenções serão de drenagem a partir da Avenida Barão do Rio Branco, encontro com a Rua 13 de Maio, seguido da nova pavimentação. A obra será realizada ao longo de todo o trecho até o distrito de Pedro do Rio e conta também com 10 contenções. O objetivo é que essas duas frentes possam andar simultaneamente. Para isso, a empresa pretende mobilizar até 150 funcionários. A prefeitura tem projetos para intervenções na entrada do Carangola, Correios, Bom Sucesso e Itaipava. O município vai buscar alinhar junto ao DENIT para poder executar essas intervenções junto ao cronograma da reforma. Além disso, a cidade também quer que as concessionárias Águas do Imperador, Enel e a SEG possam adequar cronograma de obras ao da reforma. Os 2 primeiros trechos da obra somam 6 quilômetros de extensão entre a Barão do Rio Branco e o Roseiral, onde serão criados novos pontos de drenagem de águas pluviais ou redimensionados, os pontos existentes. Fresagem, que é retirada do asfalto antigo, e repavimentação. Ainda nesta semana, a CPTrans e a Secretaria de Obras voltarão a se reunir com a empresa para discutir detalhes técnicos desta operação, como a necessidade de adoção de um esquema especial de trânsito e o descarte do asfalto removido ao longo da obra. Também estão previstos outros pontos ao longo do trabalho, como intervenções em calçadas, baias de ônibus, sinalização, entre outros. Voltamos a falar de saúde. A UPA Vermelha no Cascatinha dará início ao atendimento específico a pacientes da Covid-19 já na próxima semana. A partir do dia 1º de junho, a unidade passa a atender apenas pacientes infectados pelo novo coronavírus. Nesta segunda-feira, a UPA de Cascatinha, sede da nova UPA Vermelha, ainda manteve os atendimentos ambulatoriais. Casos de extrema necessidade de internação serão encaminhados à UPA Centro, UPA Itaipava e também ao Hospital Cid Carneiro. A partir de hoje, terça-feira, a unidade vai passar pela transformação e adaptação de casos exclusivos da Covid-19, como reforço nos geradores de energia, na usina de oxigênio, readaptação da rede elétrica e também transferência de leitos com o espaçamento correto designado pelo Ministério da Saúde. A partir do dia 1º de junho, a unidade passa a atender apenas pacientes infectados pelo novo coronavírus. Segundo o diretor-geral das unidades de pronto atendimento de Petrópolis, José Vitor Caldeira, a cidade vem se preparando desde o mês de março e, por este motivo, tem conseguido manter os números de contaminação. Outro ponto importante diz respeito ao setor de odontologia da unidade. Os atendimentos no local não vão sofrer alterações. Abre aspas, o remanejamento de material seria praticamente impossível devido ao porte dos equipamentos. De qualquer forma, o setor fica num ponto bem afastado e isolado de onde serão as UTIs, garantindo a segurança nos atendimentos e deixando totalmente descartados os riscos de contaminação, fecha aspas, disse o diretor das UPAs. E vamos falar agora com o jornalista Lúcio Almeida, que tem as notícias da região Centro-Sul. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, os números do novo coronavírus não param de crescer, infelizmente, aqui na nossa região. Os casos do novo coronavírus em Três Rios já alcançaram a marca de 215 casos confirmados da doença. São 6 óbitos e 94 pacientes curados. Já na cidade de Paraíba do Sul, Beth, os casos confirmados chegaram a 126. São 5 óbitos e 62 pacientes curados, recuperados do novo coronavírus. Nós ainda estamos vendo muitas pessoas nas ruas, muitas pessoas que ainda insistem em se aglomerar, ainda insistem em realizar reuniões, realizar eventos, realizar festas particulares em casa, e os números, Beth, só estão crescendo, infelizmente. Beth, um outro assunto que está dando muito o que falar aqui no município de Três Rios é uma nova taxa que alguns comerciantes começaram a receber agora no início desta semana.
no valor de R$ 189,56, chamada de taxa de localização e de funcionamento. Beth, os comerciantes que receberam esse novo tributo imediatamente foram protestar nas redes sociais, visto o momento que o município está passando. Já são 74 dias que a maioria dos comerciantes não podem abrir as suas portas. Somente o comércio considerado essencial está funcionando na cidade. Os comerciantes já reclamavam da taxação da conta de água, da taxa mínima de água no município de Três Rios, que também vem com a taxa mínima de esgoto, são quase R$ 90 por conta, mesmo sem usar uma gota de água. Tem também a taxa de iluminação pública, contribuição de iluminação pública, e agora mais este tributo. Beth, segundo o vereador Juarez de Souza, esta taxa ela foi aprovada em setembro do ano passado e faz parte do novo Código Tributário do município. O vereador nos enviou um vídeo falando mais sobre essa taxa, sobre a lei que regulamenta essa taxação e também os caminhos que estão sendo tomados pelo vereador Juarez de Souza e pelo vereador Nilcélio Sá, junto ao Executivo, ao Poder Executivo, para poderem suspender essa taxação. Bom, Luiz, sobre a taxa de localização e funcionamento, ela está dentro do novo Código Tributário que foi aprovado em setembro do ano passado e esse código ficou quase um ano lá na Câmara sendo debatido pelos vereadores, sempre na busca para minimizar o impacto ao contribuinte. É um código que estava desde 1993 sem atualização, o Tribunal de Contas fazendo recomendações e solicitando a ampliação da capacidade contributiva do município. E o grande problema foi o momento de implantação dessa taxa, um momento que se passa por pior crise mundial, não diferente no nosso país e também no nosso município. As pessoas estão com toda a razão e já fizemos, eu e vários outros vereadores, já fizemos solicitação ao prefeito Josimar Salles, que está sensível e já está buscando formas de mudar essa realidade e trazer, com certeza, uma solução para esse problema que se tornou agora no pior momento econômico da cidade. As pessoas estão paradas sem produzir. Tenho certeza que nos próximos dias teremos boas notícias. Muito obrigado ao vereador Juarez de Souza pelos esclarecimentos dados à população, principalmente aos comerciantes que receberam este novo tributo, e eu espero que haja também bom senso da parte do Poder Executivo, sensibilidade, e venha adiar, suspender essa taxação, pelo menos até que o comércio possa voltar a funcionar. Vale a pena lembrar, Beth, que a Câmara de Vereadores, no final do mês passado, suspendeu por tempo indeterminado o pagamento de IPTU no município de Três Rios e também adiou o pagamento do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Beth, essas foram as principais informações aqui da região Centro-Sul. Um forte abraço. Para você que está acompanhando o programa original, continuamos com as notícias, mas agora direto da Rua do Imperador, nós vamos falar sobre um assunto, aliás, muitos assuntos relevantes, que são as ações do Procon Petrópolis. Eu converso agora com a coordenadora, a Raquel Mota, que tem os assuntos que você já acompanha no dia a dia e algumas novidades para quem não está acompanhando nada, tudo é novidade. Bom dia, Raquel, tudo bem? Bom dia, Beth, tudo bem? Prazer estar aqui falando com você novamente. Raquel, a gente sabe que nesse momento de decretos, de restrições, esse momento difícil, não só para Petrópolis, para o estado, para o Brasil, até para o mundo, as pessoas ficam muito perdidas porque cada município tem seus decretos e suas medidas, suas regulamentações. Aqui em Petrópolis, as pessoas acompanham nas redes sociais, TV, enfim, tudo. Mas sempre há dúvidas. Então, vamos falar das ações e depois a gente tenta tirar algumas dúvidas aqui da população, porque não adianta, surge, Porque às vezes a pessoa está ocupada, não está acompanhando um noticiário, ou às vezes está sem internet para ver rede social, enfim. Então, vamos falar das ações mais importantes e a gente vai esmiuçando para poder ajudar a população. Então, Beth, em primeiro lugar, queria dar um bom dia a todos os ouvintes, os telespectadores. É importante você chamar o Procon para a gente poder falar um pouquinho em relação às ações. Muito embora nós estejamos com o atendimento presencial suspenso, o Procon ele tem trabalhado a todo vapor
de dia, de madrugada, nós fazemos operações de madrugada também, tudo na defesa do consumidor. Nós temos 9 canais de atendimento, mas estamos com os nossos telefones todos funcionando a todo momento, recebendo denúncias. Nós temos uma média de denúncias por dia que ultrapassam a casa de 600 denúncias por dia. Chegamos a 1.500 denúncias, principalmente final de semana. Nós avaliamos a matéria, se é do consumidor, recebemos também muita matéria de aglomeração, encaminhamos para a Secretaria de Segurança, Serviço e Ordem Pública, que nós estamos trabalhando em conjunto, Guarda, Defesa Civil e assim por diante. É importante você também falar sobre as questões das dúvidas. O PROCON, eu como coordenadora, estou legitimada para falar em nome do PROCON, da defesa do consumidor, como advogada também. Eu faço até um alerta à população que procure informações corretas com órgãos de defesa do consumidor. E aí eu falo aqui em nome de Petrópolis, para procurar o PROCON, nós estamos trabalhando sim. Nós não estamos com atendimento presencial para preservar a saúde do consumidor. Quando você fala procurar, gente, não é para ir na sede do PROCON. São os canais que nós vamos botar todos aqui na tela. O que você lembrar de cabeça, você fala. Isso. E que não lembrar, a gente coloca aqui na tela. Então, nós estamos com esses canais de comunicação, nós estamos fazendo o registro das denúncias, das reclamações pela internet, pelo telefone. Então, o consumidor ele não precisa sair da sua casa para fazer a reclamação, a denúncia, porque todos os outros canais estão abertos para o consumidor, tá? E eu faço um alerta, como você falou, decretos, medidas provisórias, leis estão saindo a todo momento desde março, né? Eu digo até de fevereiro, quando foram as primeiras medidas aí do governo federal. E com isso, o consumidor também tem que se adaptar, não só o consumidor, pessoa física, mas também pessoa jurídica, porque consumidor também é pessoa jurídica. E nós estamos lá no PROCON, não só para fazer o registro das reclamações, das denúncias, mas também para orientar a população. Ontem nós falamos aqui no programa original e até anunciamos a sua vinda hoje, porque nós falamos dos estabelecimentos comerciais que continuaram recebendo a conta de energia elétrica e a Enel estava fazendo aquela conta pelos últimos meses, o que não é válido, porque está tudo fechado, quer dizer, nem é justo, pode até ser válido, mas não é justo. E nós falamos aqui das orientações que você deu, se você quiser explicar, fazer um resuminho. Sim. O que o lojista, o empresário pode fazer? Sim. Então, há uma possibilidade do lojista fazer uma autoleitura. Então, há muitos estabelecimentos onde o medidor fica por dentro da loja, né? Então, ele pode fazer a fotografia do medidor dele, entrar em contato com os canais de comunicação da Enel, que nós já falamos também com a Enel, para que esses canais fossem todos abertos para pedidos de refaturamento, tá? Então, o consumidor que se sentir lesado na cobrança, ele vai entrar em contato com a Enel, fazer o pedido de refaturamento, não só a pessoa jurídica, os empresários, quanto também a pessoa física, tá? Pedido de refaturamento. Nós temos visto as ações, acompanhamos algumas, e de lojas que só podem atender delivery, mas usa aquele artifício de deixar meia porta e acaba atendendo ali quem chega pedindo. E a gente tem acompanhado que vocês têm passado e orientado antes mesmo de autuar, para não dizer que o órgão está sendo intransigente. Então, eu tenho visto essa orientação. As pessoas têm respeitado ou continuam insistindo nisso? Então, Beth, a gente vem pedindo a colaboração. A gente sabe que é um momento difícil para todos nós, principalmente para os empresários também que tiveram nesse momento que se adaptar a outras formas de venda, principalmente pela internet, pelos canais de telefones, mas nós pedimos que nesse momento é fundamental que eles sigam as orientações da Secretaria de Saúde quanto à segurança da saúde do consumidor. Então, nós estamos fazendo as fiscalizações direto, conversando com os empresários para que não recebam neste momento
os consumidores, aqueles estabelecimentos, lógico, que não são essenciais, que não estão autorizados a receber. Aqueles que estão autorizados a receber, que tomem todas as medidas, principalmente aglomeração também, porque hoje a forma de contágio, a proximidade, ela faz com que, segundo, né, as orientações da Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, esse distanciamento social, ele protege o consumidor. Então, hoje, o que a gente está trabalhando é na defesa do consumidor. O PROCON, ele não vai fechar a loja. Nós atuamos da seguinte maneira: o consumidor está dentro do estabelecimento ou nós recebemos denúncia do consumidor acessando um local que estava proibido. Então, nós demos as primeiras orientações, nós intimamos aquele estabelecimento a todas as formas de venda que ele pode fazer, online, WhatsApp, entrega, com motoboy, mas neste momento, alguns estabelecimentos não podem, de fato, estar recebendo esses consumidores. É muito mais fácil aqui no centro, porque é um lugar muito mais visível e as pessoas são mais esclarecidas, denunciam. Nos bairros, existe, vamos dizer assim, o que a gente chama popularmente bairrismo. Todo mundo se ajuda. Então, Sim. um abre, ninguém conta, ninguém denuncia. Só que as pessoas não entendem que elas estão fazendo mal para elas mesmas. Então, nos bairros, as coisas tendem a não funcionar direito. Como está essa fiscalização? É mais difícil ali? Então, é uma fiscalização que é difícil, mas eu posso dizer que o consumidor, ele é consciente, sim. Nós estamos fazendo algumas abordagens junto com a Secretaria, como eu falei, de Ordem e Segurança Pública. Explicamos ao consumidor e explicamos também ao comerciante, ao empreendedor, como ele está colocando a vida daquele consumidor e do próprio colaborador dele também, que às vezes é o próprio funcionário dele em risco. É preciso, nesse momento, que nós tenhamos essa consciência para que nós possamos passar disso muito rápido, né? A gente já sabe que a gente vai para alguns meses, mas quanto mais resistência e não orientação e cumprimento das regras, a gente sabe que vai se tornar mais difícil. Nós recebemos muito pelo Messenger, até porque as pessoas têm medo de escrever ali na linha do tempo do Facebook. A gente recebe denúncias no Alta Independência, Alemão, Morro da Glória, esses lugares que não tem nada a ver com a sua área, tem a ver com a área de segurança pública, que tem tráfico de drogas, a gente sabe, noticia aqui todos os dias, e as pessoas têm medo de denunciar ali, de se expor. Mas no Messenger elas vêm, Beth, pelo amor de Deus, não diz que foi eu, mas aqui os bares estão funcionando a todo vapor, justamente porque tem esse... As pessoas acabam encobrindo ou por medo ou porque acham que tem que funcionar mesmo, não sei se tem fiscalização nesses locais ou se ali não tem por conta dessa periculosidade. Tem sim. Nós estamos com fiscalização em todos os bairros, todos os distritos. As equipes, elas se dividem. E a população, por incrível que pareça, assim, tem denunciado, sim. As denúncias que chegam até o PROCON, chegam à Secretaria de Ordem e Segurança Pública, elas são restritas. Então, tem a segurança daquela pessoa que está denunciando. Isso é importante, porque as pessoas, dependendo da situação... As pessoas vão denunciar e vão estar em sigilo as denúncias. Então, nós pedimos que quanto mais a população denuncie, nos ajude, mais fácil a gente tem de coibir aquela prática ilegal nesse momento aí de abertura de alguns comércios. Bem, essa é a parte da fiscalização que tem acontecido, a gente tem acompanhado, mas agora vai ficar mais estreito, agora vai ficar mais restrito, porque se as pessoas, como começa aí a flexibilizar dia 1º, se a população não ajudar, essa flexibilização pode, né, literalmente andar para trás, pode retroagir, pode parar e voltar, o nome que a pessoa quiser dar, porque se as pessoas não colaborarem, o que vai acontecer, né? Então a fiscalização vai ficar mais forte ainda. Então, nós vamos intensificar essas fiscalizações. Eu sempre uso um exemplo para o comerciante e para o consumidor também, que é aquilo, a gente quando está com uma doença, nós vamos procurar o médico, ele passa todas as receitas e passa todas as recomendações. Se nós não seguirmos aquelas recomendações e fazer o uso do medicamento da forma correta, a gente não vai poder dizer, olha, fui no médico e não adiantou, porque nós temos que seguir. É importante que a população nesse momento siga, para que nós possamos passar o quanto antes. A gente pede uma colaboração muito grande aos consumidores, né? Principalmente os consumidores,
que evitem estar saindo nas ruas a todo momento, né? Se tiver que sair, que ele escolha um dia para que ele possa fazer as suas atividades de forma rápida, porque hoje o local mais seguro é a casa. Então, antes da gente finalizar, a gente sabe que tem muitos assuntos, mas tem que encerrar por causa do tempo. O que você quer deixar de mensagem aí positiva e também de alerta para os consumidores? O que eles devem fazer? A gente encerrar aí com essa mensagem que é muito importante. E, claro, todos os canais estão aqui na tela para as pessoas denunciarem, tirarem dúvidas, procurar o PROCON. Sim, sim. Então, eu queria deixar um alerta primeiro para que a população ela se informe através dos órgãos de defesa do consumidor sobre todas as suas dúvidas. Podem nos procurar através dos telefones 2246-8477, de segunda a sexta-feira, de 10 às 17. Através do telefone 988575837, esse é para denúncias. Através também do e-mail, procon@petrópolis.rj.gov.br. Esse canal, inclusive, Beth, nós estamos fazendo todo o registro do atendimento que não está sendo presencial, nós estamos fazendo todo através do e-mail. Então, toda a documentação que o cliente precisa, né, que o consumidor precisa para resolver, nós estamos resolvendo. Agora há pouco eu fui até com uma consumidora num local ali que está habilitado a abrir, mas que ela não estava resolvendo o problema. Nós estamos acompanhando, o PROCON está aberto sim, não está fechado, não está restrito aos consumidores. Os consumidores na cidade de Petrópolis não estão desamparados, podem nos procurar, podem fazer suas denúncias, que nós teremos o maior prazer em recebê-los. E eu faço um alerta em relação à informação que esse consumidor está recebendo. Muitas pessoas muitos curiosos e pessoas acabam falando sobre os direitos, né? Direitos e deveres, né, da população. Nós, enquanto órgãos de defesa do consumidor, estamos legitimados, tá? E aquelas pessoas também que tiverem suas dúvidas, procurem seus advogados também, porque muitos advogados hoje estão estudando a matéria, tá? Quem pode falar na defesa do consumidor, quem pode falar sobre direitos do consumidor, são os órgãos de defesa do consumidor também e os advogados. A OAB também está à disposição, enfim, e nós estamos aqui. Estamos recebendo essas denúncias, orientando os consumidores em todas as dúvidas. As legislações estão saindo diárias, mas estamos aqui todos os momentos. Diria que a gente não tem nem sábado e domingo, porque a gente está trabalhando aí de segunda a segunda nas fiscalizações, enfim, na orientação e no atendimento ao consumidor. Raquel, muito obrigada. Acho Eu que que esclareceu agradeço. bastante, mas de qualquer forma os números estão aí, a gente deixou na tela para que as pessoas tenham tempo de anotar e procurar o órgão. Ô Beth, vamos fazer o seguinte também, os consumidores que encaminharem as dúvidas para você, pode me encaminhar que a gente responde direto também através do WhatsApp, do telefone ou do e-mail. Que bom, muito Tá obrigada. bom? Obrigada, Um Raquel. abraço, eu que agradeço. Obrigada. Bem, vamos continuar falando de coisas boas. Você conhece o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras? A gente vai botar um vídeo curtinho para você saber um pouquinho. Para quem conhece, vai gostar, porque é um trabalho seríssimo. Quem não conhece, um vídeo curtinho de 1 minuto e alguns segundos para você saber que existem médicos se doando mundo afora e também aqui no Brasil, claro. O Rio de Janeiro ele tem algumas especificidades de zona. Essa zona aqui, apesar de não ser um dos hotspots, de não ser uma das áreas que mais tem Covid, é uma área que a gente está com bastante preocupação, porque não tem muito acesso às unidades de saúde. A gente vê uma preocupação das pessoas um pouco mais velhas com a saúde, né? Não necessariamente do grupo de risco, mas pessoas com seus 40, 50 anos. Os jovens estão com uma mentalidade de que de fato não vai pegar. Existe um negacionismo também entre as pessoas em situação de rua, que a gente vê que é um pouquinho generalizado. Está muito difícil isso, eles negam. Então, eles têm sinais super importantes de que seja Covid. E eles, não é Covid, isso não é corona, não tem nada. Medo. Muito medo. Eles têm dificuldade em todos os níveis. Desde o nível leve para isolamento, eles não têm condições de isolamento. Eles mesmos falam, mas como é que eu vou fazer? Acabei de atender um.
eu vim para ser internada, ele falou. Era um caso absolutamente leve, ele falou, eu vim para ser internada. Porque onde eu moro com a minha prima, com o filho do meu cunhado, com não sei quem. Então, essa situação é a primeira dos casos leves, e os outros casos não leves, moderados e graves, ele já foi a outros serviços de assistência médica, UPAs e Clínica da Família, e foi feita uma triagem possível, e ele foi devolvido para a residência dele sem muita possibilidade de assistência ou internação. Conversa agora com o vereador Jamil Sabrá, e nós vamos falar justamente, porque vai falar, Beth, mas ele saiu, vamos falar sobre isso, mas é a primeira vez que eu vejo, então, o vereador Jamil Sabrá. Obrigada por ter vindo, até porque essa semana foi bem agitada, né, vereador? Foi sim. Bom dia, Beth, é um prazer estar retornando ao seu programa. Não é novidade para ninguém, isso foi público. Infelizmente, os vereadores que estavam afastados decorrente da Operação Sala VIP, que era aquela operação que tinha um dinheiro na banheira de hidromassagem, quis a justiça que eles retornassem, e a gente, como suplente, acabou tendo que deixar o nosso cargo. Mas foram 16 meses de muito trabalho, aprovamos diversos projetos de lei e diversas iniciativas por parte do nosso gabinete, que eu tenho certeza que a gente acabou deixando um bom legado para a cidade em diversos setores da economia e da própria defesa do consumidor. Alguns dos seus projetos, uns aprovados, outros em andamento e tal, alguns nós noticiamos aqui, acho que, não sei se todos, mas alguns eu lembro. Então vamos recapitular para o pessoal entender o que você fez lá nesses 16 meses? Bom, nós tivemos diversas ações que eu acho que criam impacto no dia a dia do petropolitano. Uma delas que me deixa com muito orgulho, que era uma reclamação popular, não só de quem mora aqui como dos turistas, é o fim da multa de R$ 42 da Sinalpark para o bom usuário. Aquele usuário que foi lá, parou o carro, pagou 1 hora e se atrasou por 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ele vai pagar exclusivamente o tempo que ele se excedeu e não mais a multa de R$ 42. Então isso para a gente foi uma vitória muito grande, porque existia um clamor de todo usuário do serviço de estacionamento rotativo da nossa cidade, que não entendia essa cobrança da mesma maneira que nós também não entendíamos. Por que se eu paguei 1 hora, me atrasei 1 hora, procurei um agente, fui no parquímetro ou no aplicativo e quis pagar a hora que eu excedi, por que eu era obrigado a pagar 12 horas que totalizam R$ 42? Então essa foi uma das principais bandeiras nossas, que eu tenho certeza que foi muito importante. E uma outra também, voltada para a questão do consumidor, é a redução do valor da taxa de religação da Águas do Imperador. Sim. Antes, as pessoas pagavam, você tinha sua conta que chegava a mais de 70% dos estabelecimentos residenciais da nossa cidade pagam a tarifa mínima, que é de aproximadamente R$ 70. E quando a pessoa atrasava a conta e tinha o seu serviço cortado e solicitava a religação, além de pagar a multa atrasada, evidentemente, era obrigado a pagar R$ 214. O nosso projeto de lei garante que o usuário só pague exclusivamente pelo valor que originou o corte. Ou seja, se sua conta foi cortada por causa de R$ 70, você vai pagar R$ 70 e não mais 214. Então isso também criou um impacto muito grande, principalmente nas pessoas que fazem uso do serviço de água e consomem muito pouco, que a classe C e a classe D sofriam muito com isso. Ainda mais somados ao atual momento que a gente vive, que é a questão da pandemia, onde você teve uma redução drástica da nossa movimentação econômica, muitos estabelecimentos fechados, autônomos tiveram suas receitas jogadas no chão e muitas pessoas não têm condições de efetuar esse pagamento, mesmo tendo sido suspensa a questão do corte, mas a pessoa vai ter que efetuar o pagamento em algum momento. Então, quando restabelecer a economia, é importante que esse valor bem reduzido não doa no bolso do trabalhador. Essas duas que marcaram, eu lembro bem, você esteve aqui, as pessoas gostaram, foi muito bem-vinda nas redes sociais, os comentários foram ótimos. Mas também você fez outros trabalhos, menos expressivos, mas que teve alguma importância, não foi tão comentado, mas teve. Se você quiser fazer um resuminho, relembrar aí. Sim, nós fizemos alguns outros avanços, também voltado um pouco para a área da educação, né? Por exemplo, nós, no nosso mandato,
tivemos a oportunidade de, numa ida à nossa Assembleia Legislativa, depois participar constantemente do CONPAF, que é o Conselho Municipal de Políticas Agrícolas e Fundiárias, do qual a gente transformou Petrópolis na capital estadual dos produtos orgânicos, que nós somos o pioneiro da produção de orgânicos e somos o maior produtor de orgânicos do estado do Rio de Janeiro. Como você privilegiar esse setor, Beth? É você trazer esse produtor para a merenda escolar. Se nós produzimos orgânico, e é um alimento de fato muito mais saudável do que o não orgânico, que você usa agrotóxicos e pesticidas, além de você estar proporcionando para o jovem da nossa cidade, para a criança, um produto de melhor qualidade, você está incluindo isso dentro da cultura, dela entender o que é o produto orgânico, dos benefícios desse tipo de refeição. E, além disso tudo, por Petrópolis possuir a maior cadeia de produtos orgânicos do estado, você vai poder fazer compra da merenda escolar, como prefeito, desses produtores, ou seja, o dinheiro fica na cidade. Isso foi uma questão trabalhada, mas que não chegou a virar um... Não, ela foi sancionada no final do ano passado e esse ano já seria feito todo o chamamento e a funcionalidade da lei. Mas como a gente está em recessão, está em isolamento decorrente da pandemia do Covid-19 e as aulas não estão ocorrendo, acabou não. O projeto ainda não está em vigor, mas eu tenho certeza que assim que as aulas retornarem, os produtos orgânicos e agroecológicos vão fazer parte da merenda escolar da rede pública municipal de ensino. Você também viu muitas questões na área digital, né? Na área de tecnologia. Eu lembro que nós conversamos alguma... O que aconteceu aí de fato? O que você conseguiu? Porque muitas coisas a gente sabe que às vezes fica só no projeto de lei por várias questões, né? Bom, na área digital eu destaco um projeto muito importante, dois projetos super importantes que era voltado para a área de mobilidade urbana. O primeiro deles é a criação do aplicativo de ônibus para o usuário, onde o usuário vai estar no ponto de ônibus ou vai estar perto ao ponto de ônibus, vai monitorar o tempo que demora para o ônibus chegar aonde ele está, para ele poder se locomover ou se deslocar para o ponto de ônibus. Isso é otimização de tempo, Beth. Isso são as pessoas, ao invés de ficar no ponto 40 minutos, se eu sei que vai demorar 40 minutos para o ônibus chegar, eu posso ir no banco pagar uma conta, eu posso fazer uma compra rápida no mercado, numa mercearia ou numa padaria. É utilizar a tecnologia para facilitar o dia a dia do petropolitano. E um outro ponto também, na área de questão de mobilidade, é a emissão de cartão de idoso e de pessoas com deficiência pela internet. Eu lembro, nós falamos sobre isso. Esse também é um projeto que me deixou bastante orgulhoso, a gente dialogou muito com essas pessoas. Como é que funcionava antes? A pessoa era obrigada a se deslocar, ir até a CPTrans, que é no final da avenida, entregar a documentação dela, aguardar toda a parte burocrática e depois retornar novamente para pegar esse cartão que você coloca no carro, ali no painel, e que você pode fazer uso da questão da legislação de trânsito federal para poder parar nas vagas. Com a emissão de cartão pela internet, essa pessoa não vai precisar mais se deslocar para a CPTrans. Ela entra no site, faz o cadastro, manda os documentos. Isso já está em vigor? Está funcionando esse? Já está em vigor, em vigor. Tem o link lá, na página da empresa e você faz a emissão e automaticamente você coloca no cartão. Isso é lei sua também? Isso é projeto de lei seu? Projeto de lei sancionado. Sancionado. Projeto de lei sancionado. Tanto esse quanto um outro que a gente também voltado para a área de tecnologia é a questão dos CIDs, os Centros de Inclusão Digital. Um projeto iniciado em 2009, para quem lembra dele, são os centros, são espaços nas comunidades onde você tem acesso ao computador para poder fazer o manuseio da internet, né? Antigamente ele surgiu em 2009, as pessoas não tinham muito acesso ainda à questão da informática, né? Hoje a tecnologia avançou muito, né, Beth? Hoje todo mundo tem um telefone e mexe. E esse projeto, ele crescia e decrescia de acordo com o governo que estava dentro da gestão da prefeitura. Petrópolis chegou a ter 52 CIDs, depois todos foram fechados. Recentemente abriram mais
18, entre 18 e 20, e a gente transformou isso não em política de governo, mas em política pública. E esses CIDs hoje, dentro do nosso projeto de lei, eles não estão só voltados para a pessoa acessar a internet ou mexer no computador, mas possíveis parcerias, não só com a entidade privada, ou com a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que o usuário aprenda ferramentas profissionais. Saiba mexer no Excel, redigir um texto no Word, fazer criações, fazer pinturas, enfim, utilizar todo o aparato que a própria internet pode te proporcionar, se capacitando através da educação. Então a gente transformou esse projeto, que é uma política de governo, em projeto de política pública. Então foram algumas ações na área de tecnologia que eu tenho certeza que vai fazer o bem toda a nossa população. Bem, você foi pego de surpresa porque na altura do campeonato, em plena pandemia, ninguém esperava da Justiça devolver o mandato aí aos vereadores que retornaram, mas é aquilo, né? A Justiça determinou, todo mundo tem que respeitar, é assim que funciona. A gente não tem nem que questionar a decisão da Justiça. Então, você estava com outras coisas em andamento, né? Então, antes da gente encerrar, o que você deixou aí caminhando? Bom, alguns projetos que nós deixamos lá, que eram 2, né, especificamente. Teve um que foi vetado da Prefeitura, mas provavelmente a base do governo vai manter o veto, que era o fim da taxa de desligamento da Águas do Imperador. Não sei se você sabe, Beth, mas o usuário sabe. Quando você liga para a empresa para solicitar o desligamento do seu serviço de água, ela te cobra R$420. A gente acha essa cobrança um abuso dentro da legislação de defesa do consumidor. Para desligar. Para desligar. Você está de implante, você utilizou 12 meses, você quer desligar o serviço. Eles cobram para você para desligar. E um outro que estava tramitando, que parou, é acabar com a cobrança por estimativa de água, que é essa cobrança mínima que você paga nos estabelecimentos residenciais, que te dá o direito de consumir 10 metros cúbicos. Utilizando ou não, você paga a tarifa mínima de R$70. O nosso projeto de lei consiste em quê? Você pagar exclusivamente pelo que você utilizou. Se você utilizou 1 metro cúbico, você paga 1 metro cúbico. Se você utilizou 10, você paga 10. Se você utilizou 20, você paga 20. Mas como a gente acabando saindo da Câmara de Vereadores decorrente dessa decisão questionável e que eu critico da Justiça, o nosso projeto não vai acabar dando sequência. E além de outras diversas ações que nós tivemos lá, junto da Câmara de Indicações, participamos, tive a oportunidade de ser relator do relatório da comissão do novo Código de Postura da nossa cidade, que não era atualizado há mais de 15 anos, fizemos um trabalho super legal junto com o vereador Ingo Ramos e com o vereador Leandro Azevedo, que foi entregue à Prefeitura, aguardando eles fazerem as devidas homologações e sugestões como um todo dentro de diversas áreas da nossa cidade. Bem, a gente sabe que tem novidade, mas eu vou deixar a novidade para você contar, porque quinta-feira o Jamil é o convidado do Marcos Falcone no programa Abrindo o Jogo, 1 hora de programa ao vivo, começa às 10h30, segue até 11h30, só com o Jamil, e ele vai contar a novidade lá primeiro para o Falcone, mas aí depois a gente marca para você, que já não será mais novidade, você conversar com a gente aqui, vou deixar em suspense o pessoal te assistir. Quer deixar uma mensagem antes da gente encerrar? Não, primeiro agradecer, obrigado a toda a população, a oportunidade que a gente teve. Acredito que deixamos um grande legado em diversas áreas aí da nossa cidade com o nosso trabalho. Muito importante você entrar pela porta da frente, sair pela porta da frente, né? Sem nenhuma mancha, sem nenhuma investigação em cima de você, que é difícil nos dias de hoje. E quem precisar falar conosco, a gente sempre deixa à disposição. A gente utiliza muito as redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram e o próprio WhatsApp. Entra lá, tem o meu número, Jamil Sabrá, só procurar, me manda uma mensagem, dê sugestões, críticas para que a gente possa estar melhorando e continuar o nosso trabalho dentro dos desafios. Então fala seu Facebook, seu Instagram, a gente põe na tela para o pessoal anotar. Jamil Sabrá, os dois, tanto Facebook quanto Instagram, bem Jamil simples, Sabrá. Jamil Sabrá. Só procurar a gente, mandar uma mensagem e a gente sempre está à disposição. E Beth, sempre agradecer o carinho de participar do seu programa, que sempre foi muito atenciosa conosco. E estamos à disposição do povo de Petrópolis para os novos desafios que vêm aí adiante. Muito obrigada, vereador. Então, gente, quinta-feira, 10h30 da manhã, ao vivaço, Jamil Sabrá tem uma novidade, então não perca o programa Abrindo o Jogo. Agora eu volto lá para o estúdio, porque tem muito mais notícias aqui no programa original. Terminou não, hein? Estou voltando para lá. Como eu disse, estamos de volta aqui aos estúdios da TV Cidade de Petrópolis. Vamos continuar com as notícias.
E vamos conferir agora um plano de flexibilização do comércio e serviços. Abre aspas. Não é uma volta à normalidade, mas o início de um caminho gradual de trabalho. A população é a peça mais importante neste processo. O projeto prevê regras. As medidas estão embasadas nos números de casos da Covid-19 na cidade. Com isso, a possibilidade de recuo nas ações e até mesmo a aplicação do lockdown, caso seja necessário, fecha aspas, são as palavras do prefeito Bernardo Rossi, quando ele lançou no último sábado esse plano de flexibilização, que nós vamos colocar na tela agora e explicar para vocês o que significa linha branca, linha amarela, linha verde, linha análise, linha vermelha, enfim, às vezes fica meio confuso tantas linhas separando aí os setores, vamos conferir agora. Vamos falar um pouquinho sobre a linha verde. O que já estava aberto, linha verde. Então, já aberto mercados, açougues, peixarias, oficinas mecânicas, padarias, farmácias, lojas de ração e produtos veterinários, lojas de materiais hospitalares, clínicas veterinárias, postos de combustíveis, distribuidores de água e gás de cozinha, borracharias. Então, isso é linha verde. Serviços de saúde, como hospitais, clínicas e laboratórios, estabelecimentos destinados à venda de material de construção, ferragem e equipamentos de proteção individual, tudo isso, linha verde, é o que já estava e está aberto. A flexibilização é o seguinte, vamos entender este plano. Decretos prorrogados até o dia 31 deste mês, que antes acabaria no dia 24. Petrópolis inicia no dia 1º de junho a retomada gradual das atividades com a linha branca, e no dia 8 de junho com a linha amarela. Então, preste atenção que eu já vou falar dessas linhas. É importante lembrar que a condição para a flexibilização só permanece se a ocupação dos leitos se mantiver abaixo de 90%. Então, vamos para a linha branca. Linha branca, atividades a serem autorizadas em 1º de junho. As atividades econômicas poderão ser revistas em consonância aos princípios da estratégia para reabertura e alterações das atividades econômicas em funcionamento. Estacionamentos rotativo particular, papelarias e lojas de suprimentos para escritório, lavanderia, consertos de equipamentos elétricos e eletrônicos, óticas, restaurantes, lanchonetes e congêneres às margens da BR-040. Preste atenção, dia 1º, somente aqueles às margens da BR-040. Concessionárias e agências de veículos, consultórios médicos e odontológicos, lojas de tecidos, armários, artigos de costura e congêneres, lojas de autopeças e congêneres. Então, isso tudo na linha branca. Saiba o que vai abrir na linha amarela. A previsão da linha amarela é para o dia 8 de junho. Comércio ambulante, agências de publicidade, lojas de vestuário, acessórios, calçados e afins. Comércio de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, imobiliárias, lojas de equipamentos de informática, escritórios de contabilidade, advocacia e congêneres, joalheria e relojoarias, agências de turismo. Ainda na linha amarela, salão de beleza e barbearia. Estúdios de pilates, massagem e fisioterapia individualizado. Atividades ainda em análise. Restaurantes, lanchonetes e congêneres, com funcionamento até às 10 horas da noite. Estabelecimentos comerciais em geral. Shopping centers, bares, academia de ginástica, feiras de acessórios e vestimentas. Serviços de hospedagem em forma plena. Linha vermelha. Permanecem suspensos, é a linha vermelha. Circulação de veículos de transporte coletivo urbano, intermunicipal e interestadual de passageiros. Então, nada ainda de pessoas de outros municípios vindo para Petrópolis. Atividade que envolve aglomeração de pessoas. Também nada ainda. Shows, tudo isso na linha vermelha. Salão de festas, casas de festas e congêneres. Funcionamento de parques e áreas de lazer. Locais de interesse turístico, cinema, teatro, boates e afins, aulas de rede pública e privada, clubes, escolinhas esportivas e áreas de lazer em condomínios. Se você ainda tiver dúvida, este programa fica salvo no Facebook. Você pode ir lá e assistir quantas vezes você precisar até entender. Bem, nem tudo são flores, a violência continua e também o trabalho da polícia. Vamos conferir agora as notícias de polícia aqui em Petrópolis.
Homem é preso em flagrante depois de assaltar e tentar molestar 2 mulheres. Com 7 passagens pela polícia, um homem de 36 anos foi preso na noite desta segunda-feira pela Polícia Militar depois de assaltar e praticar atos libidinosos contra 2 mulheres de 21 anos. O crime aconteceu na Avenida Ipiranga, no centro, e o dinheiro e objetos roubados das vítimas foram recuperados. Um simulacro de pistola também foi apreendido. As mulheres relataram à polícia que passavam pelo local quando foram abordadas pelo acusado. O bandido as ameaçou com a arma falsa, exigiu dinheiro e os objetos de valor das vítimas. Ambas não perceberam que se tratava de uma pistola de brinquedo e atenderam a ordem. Em seguida, elas foram obrigadas a pular as grades de um imóvel e a tirar as roupas. O suspeito chegou a tocar com a mão o corpo de uma delas, mas se assustou com a aproximação de um carro e interrompeu o assédio. Apesar disso, policiais que faziam patrulhamento de rotina na região perceberam a atitude suspeita do acusado e, ao se aproximaram, viram as vítimas deitadas no chão gritando por socorro. O acusado tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes. No momento que estava sendo detido, ele ainda ameaçou os policiais militares, afirmando que outros criminosos estavam dentro do imóvel armados com fuzis. Além do simulacro de pistola, com ele, os policiais apreenderam 2 telefones celulares, um cordão, 2 relógios e pouco mais de R$90 em dinheiro. Antes de ser conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, ele e as vítimas receberam atendimento médico na unidade de pronto atendimento no centro. Vamos falar agora sobre uma operação que a Polícia Federal vem realizando durante toda a manhã aqui no estado do Rio de Janeiro, precisamente na casa do governador Wilson Witzel, no Palácio Laranjeiras, Palácio Guanabara. São 12 mandados de busca e apreensão. Isso mesmo, a Polícia Federal, com estes mandados, apreendendo computadores, documentos, tudo que eles acharem necessário. A nossa equipe ficou acompanhando isso durante toda a manhã e agora nós vamos trazer um resumo até esse horário. Depois outras coisas podem acontecer, a Polícia Federal tem trabalhado intensamente e esses mandados são por conta de acusações de fraude na montagem dos hospitais de campanha. Vamos acompanhar. O Ministério Público Federal afirma no pedido de busca e apreensão da Operação Placebo, realizada nesta terça-feira contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e outros alvos, que há provável envolvimento da cúpula do Poder Executivo Fluminense em supostos desvios na área da saúde. Os investigadores dizem que há prova robusta de fraudes e indícios da participação ativa de Witzel nos contratos suspeitos com os hospitais de campanha para combater a Covid-19. As informações constam na decisão do STJ que autorizou a ação assinada pelo ministro Benedito Gonçalves. A busca ocorre no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, na casa onde ele morava, no Grajaú, e também contra a primeira-dama, Helena Witzel, entre outros endereços. A operação tem como um dos alvos a organização social IABAS, responsável pela construção dos hospitais de campanha que ainda não foram entregues ao custo de R$835 milhões. Witzel nega qualquer irregularidade e afirma que todos os seus sigilos estão abertos. A IABAS diz que forneceu às autoridades todas as informações e que o objetivo é salvar vidas. Ainda de acordo com a decisão do STJ, com base no relato do Ministério Público Federal, as investigações confirmam a existência de fraudes e o provável envolvimento da cúpula do Poder Executivo Fluminense. A investigação aponta ainda vínculo bastante estreito e suspeito entre a primeira-dama Helena Witzel e as empresas do empresário Mário Peixoto, preso no início do mês. Ele nega qualquer relação ilícita com o governador. De acordo com a apuração, o escritório de advocacia de Helena Witzel tem um contrato de prestação de serviços com a empresa DPAD, Serviços Diagnósticos, ligada a Peixoto. Documentos relacionados a pagamentos para a esposa do governador teriam sido encontrados no endereço eletrônico de 2 homens apontados como operadores financeiros do empresário preso. As empresas Peixoto têm contrato com o governo desde a gestão de Sérgio Cabral e os mantêm na de Witzel. Segundo o Ministério Público Federal, a manutenção dos acordos se deu por meio do pagamento de propina. Outra suspeita é que Peixoto estivesse interessado em fornecer serviços para a administração pública em contratos dos hospitais de campanha para a Covid-19.
E o programa original desta terça-feira termina aqui, mas nós continuamos acompanhando o desenrolar de todas as notícias relevantes. Você pode acompanhar pelo Facebook Beth de Oliveira e todas as redes sociais aí da TV Cidade de Petrópolis, porque a notícia não para. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Até lá. TVC 16. Aqui você se vê.